Bom dia. Não sei se todo mundo vai conseguir me enxergar agora. Eu não consigo ficar na ponta do pé muito, não. Então, bom dia, pessoal. Alegria ver todo mundo aqui hoje. Sejam todos bem-vindos. O local é novo, como vocês podem ver, mas a série ainda é a mesma. Nós continuamos na nossa série de pregações na carta de Filipenses. Estamos caminhando em direção à conclusão da carta já. Nós chegamos hoje à 14ª e penúltima mensagem da nossa jornada através dessa carta que é tão preciosa que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Então, nós estamos realizando hoje o nosso primeiro culto ao Senhor neste novo local e nós queremos louvá-lo em gratidão pela provisão desse espaço, mesmo que seja um espaço temporário e que não seja o local ideal que ainda para nós que nós gostaríamos, mas nós precisamos reconhecer que foi uma resposta muito rápida de Deus às nossas orações e ao esforço também que a comissão, que tem se empenhado muito procurando um lugar onde a nossa igreja possa congregar, exerceu durante esse tempo. Então, Deus foi muito bondoso conosco mais uma vez, né? Mas nós precisamos reconhecer também que é um período de transição, um período de mudanças, e eu não estou me referindo apenas à mudança física de local, mas também ao próprio momento em que nós nos encontramos como igreja, de mais uma vez nós precisarmos iniciar o processo da busca de um novo pastor, e nós sabemos que períodos assim trazem seus desafios, né? Trazem necessidades de adaptação e nos coloca muitas vezes fora da nossa zona de conforto. Então, nem todo mundo se sente confortável com mudanças, com transições, e eu confesso que eu sou uma dessas pessoas. Eu sou muito lento para aceitar e para absorver mudanças, mas mudanças às vezes são inevitáveis, são necessárias e podem ser muito mais benéficas do que a gente pode imaginar. Eu fiquei pensando no povo de Israel, como que eles passaram por uma grande transição quando eles saíram do Egito e passaram por vários anos no deserto antes de chegarem à Terra Prometida. E para não correr o risco de ser mal interpretado aqui, o escopo do meu pensamento aqui se limita apenas ao fato de que eles passaram por uma grande transição. Eu não estou dizendo que a CH está saindo do Egito, que nós estamos vivendo um momento de deserto, nem que tem uma terra prometida nos aguardando. Embora, de certa forma, essa analogia seja realidade na vida de todo cristão. Mas eu fiquei pensando não apenas no fato de eles passarem por uma grande transição, mas principalmente como que foi a resposta deles diante disso. E nós sabemos bem pela história que a resposta deles não foi das melhores, né? Na verdade, a resposta deles foi bem ruim. Eles foram chamados a confiar em Deus e se alegrar nos seus grandes feitos, mas o que eles fizeram repetidas vezes foi murmurar e apresentar queixas. E uma das consequências disso foi que praticamente toda aquela geração do povo de Israel, com exceção de Josué e de Calebe, não pôde entrar na Terra Prometida. Então, com certeza, há muitos elementos dessa história que serve de alerta para nós, serve de instrução para nós, mas eu estava orando a Deus e perguntando se havia algo de específico na passagem da carta de Filipenses, que nós vamos olhar hoje, que ele teria a nos falar nesse momento que nós estamos vivendo como igreja. E eu creio que a resposta é sim. A passagem tem algo a nos instruir. Afinal de contas, Deus é soberano e Ele arquitetou para que a passagem de Filipenses 4, do versículo 10 ao 13, fosse pregada hoje, dia 5 de maio de 2024, aqui na Comunidade Horizonte. E Comunidade Horizonte somos nós, são essas pessoas aqui reunidas. Essa parte do corpo de Cristo expressa como uma igreja local, e não um prédio, seja esse prédio provisório ou seja um prédio mais definitivo da forma como nós gostaríamos, né? Então, vamos ler, então, o trecho da carta. Te convido a abrir em Filipenses, capítulo 4,
a partir do versículo 10 até o versículo 13. E eu vou ler na versão NVI. Filipenses 4, de 10 a 13. Diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Pedir a Deus para nos guiar através do estudo dessa palavra. Senhor Deus, queremos reconhecer de fato a bondade do Senhor, a provisão do Senhor, que foi tão rápido para nos responder diante da necessidade com esse novo local para a nossa igreja congregar. Então queremos apresentar os nossos louvores de gratidão ao Senhor como igreja e te louvar pedindo que a presença do Senhor seja real aqui também, guiando cada serviço que for feito, cada ministério que for feito, cada palavra anunciada, cada louvor entoado, tudo, Pai. Enquanto estivermos aqui, que o Senhor seja bênção através da comunidade Horizonte para essa região, para todos aqueles que vierem nos visitar e passar um tempo conosco, que o Senhor estabeleça o teu bom propósito, Pai, para nós. E pedimos agora que, ao abrir a tua palavra, o Senhor possa nos guiar no entendimento, no crescimento das verdades aqui contidas, e como o Márcio lembrou, Pai, eu sou apenas instrumento, eu peço que o Senhor retire tudo aquilo que é da minha carne, para que apenas a vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, permaneça como fruto no coração de cada um ouvindo a palavra hoje de manhã. Então, abençoe o nosso tempo, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor. Depois de exortar os filipenses a se alegrarem no Senhor, como nós vimos no versículo 4, vimos na semana passada, Paulo diz que agora ele mesmo se alegra grandemente no Senhor. E ele dá o motivo disso. Porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. E aqui nós já nos deparamos com um sinal amarelo. Se nós analisamos essa frase de forma isolada e descontextualizada, nós corremos o risco de interpretarmos muito mal o que Paulo está falando aqui. Primeiro, há o risco de nós interpretarmos mal o tom que Paulo usa ao usar a palavra finalmente. Ele não está criticando os filipenses por causa de uma suposta negligência ou demora para enviar os donativos para ele. Como se ele estivesse dizendo, até que enfim, hein, filipenses? Pelo amor de Deus, que demora. Não é esse o tom de Paulo aqui. Primeiro porque não condiz com o coração de gratidão de Paulo e não condiz com o afeto que ele demonstra por essa igreja também. E logo em seguida, o próprio Paulo, ele fecha as portas para esse erro de interpretação, porque ele diz, de fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Particularmente, eu gostei da forma como a Nova Almeida Atualizada, a versão NAA, traz esse versículo 10, que diz assim, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Ou seja, a oportunidade de pôr em prática esse cuidado que eles tinham por Paulo, que agora foi concretizada com a ida de Epafrodito até a prisão onde Paulo estava, né? Levando as ofertas e os donativos da igreja. Em segundo lugar, há o risco de alguém mal instruído ou mal intencionado pegar essa frase para criticar Paulo porque ele se alegrou com o fato de ter recebido dinheiro e donativos da igreja. Ou pior ainda, pegar essa frase para justificar que Paulo
está validando o evangelho da prosperidade, de que a alegria vem da provisão financeira e material. Mas Paulo é rápido também para fechar essa porta, a porta da interpretação dessa forma, porque ele diz logo em seguida, versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. E um outro argumento que nós temos também, conhecendo a história de Paulo, que pode combater essa possível crítica, é que enquanto Paulo esteve com algumas das igrejas, ele não quis ser um peso, ele não quis ser um fardo financeiro para aquelas igrejas. Nós lemos, pelos relatos de Atos 18, que Paulo era construtor de tendas. E Paulo mesmo diz, o trabalhador é digno do seu salário. Mas Paulo fez questão de, em algumas igrejas, trabalhar construindo tendas para não dar oportunidade aos críticos de que ele estava no ministério apenas pelo dinheiro. E nós veremos um pouco mais da motivação de Paulo para se alegrar com as contribuições dos filipenses na semana que vem. Mas a alegria dele, a alegria principal de Paulo, é no Senhor. Ele está pondo em prática o que ele acabou de dizer no versículo 8, que nós vimos na semana passada. Ele está elogiando os filipenses, dizendo que o ato de generosidade deles foi verdadeiro, foi nobre, foi correto, foi puro, foi amável, foi excelente, foi digno de louvor. Por isso Paulo está pensando nessas coisas. Lembra que ele diz, pensem nessas coisas? Paulo está pensando nessas coisas e se alegrando no Senhor por causa da obra dele na vida dos filipenses. Versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, de novo, Paulo não está dizendo que o fato de ele estar necessitado foi o motivo pelo qual ele se alegrou ao receber a oferta da igreja. E ele reforça isso dizendo que aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Literalmente, mais do que adaptar-se, ele está dizendo que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. E eu não sei se vocês notaram, mas ele usa o verbo aprender para falar sobre esse contentamento. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O que isso significa? Significa que contentamento em toda e qualquer circunstância não era natural para ele. E certamente não é natural para nós. Nós precisamos aprender. E para aprender contentamento, nós precisamos de verdades espirituais. Na última pregação que eu fiz, quando nós olhamos para o capítulo 3, versículo 7 ao 11, quando Paulo diz que considerava todo aquele excelente currículo que ele tinha como perda por causa de Cristo, eu mencionei a ilustração de 3 caixas. A caixa das crenças, a caixa das decisões e a caixa dos resultados. Os resultados que nós obtemos na nossa vida são consequência das decisões que nós tomamos. E as decisões que nós tomamos vêm de um sistema de crenças que norteiam todas as decisões que nós fazemos, estejamos nós conscientes dessas crenças ou não. O contentamento na vida de Paulo era um resultado das decisões que ele tinha tomado. E as decisões que Paulo tinha tomado eram guiadas por uma crença profunda em quem Jesus era para ele e uma crença profunda nas promessas que esse Jesus tinha feito para ele. Paulo estava aprendendo verdades espirituais sobre esse Cristo, sua graça e suas promessas. E o exercício desse aprendizado deu a Paulo o contentamento em toda e qualquer circunstância. Ele continua e detalha um pouco mais sobre o que ele quer dizer com toda e qualquer circunstância. Acompanhe, versículo 12. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aqui nos versículos 11 e 12, nós temos 2 sequências de frases, mas que basicamente dizem a mesma coisa. Na primeira sequência, diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. A segunda diz, aprendi
o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aqui nós vemos duas circunstâncias bem diferentes. De um lado, passar necessidade e estar com fome. Eram situações que Paulo tinha experimentado. Do outro lado, ter fartura, estar bem alimentado ou ter muito, como ele diz. E Paulo diz que aprendeu a adaptar-se ou a estar contente, tanto na abundância quanto na escassez. Em outras palavras, Paulo está dizendo que as circunstâncias não mais afetam o contentamento dele. Nós conseguimos dizer o mesmo? Quando nós pensamos em contentamento em nossas vidas, nós conseguimos medir quanto desse contentamento está ligado às nossas circunstâncias materiais, financeiras ou de saúde? Se algumas das bênçãos pelas quais tanto nós somos gratos nos fossem tiradas, será que o nosso contentamento permaneceria? Se eu for honesto na minha resposta, eu temo que a resposta seja não. Eu não acho que o meu contentamento permaneceria da mesma forma. Paulo disse que há um segredo de viver contente em toda e qualquer situação, e que ele aprendeu esse segredo. Afinal de contas, Paulo, que segredo é esse? No final da pregação, você vai receber um link, você vai clicar nesse link e vai ter acesso a um curso exclusivo que Paulo vai te ensinar. Qual segredo é esse? Mas corre, porque são poucas vagas. Graças a Deus, não é assim que Deus nos instrui pela palavra dele. Se nós olharmos para o texto da semana passada, do 4 ao 9, nós já temos alguns indicativos de como aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E nós podemos sondar o nosso coração simplesmente fazendo algumas perguntas. Por exemplo, nós temos nos alegrado no Senhor? Nós temos combatido a ansiedade, apresentando nossos pedidos a Deus com oração, súplica, com ação de graça e com a confiança na verdade de que o Senhor está perto? Nós temos investido tempo pensando em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, excelente ou digno de louvor? Ou nós temos desperdiçado nosso tempo pensando em futilidades, ou até mesmo pensando em coisas importantíssimas, mas que não têm relevância nenhuma para a eternidade? E a exortação de Paulo, no versículo 9, é muito clara. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, aprender contentamento requer prática, requer esforço, requer perseverança. Mas que motivação que nós teríamos para pôr em prática tudo que nós aprendemos, recebemos, ouvimos? De certa forma, nós já ouvimos Paulo falar sobre isso, quando nós olhamos para aquela passagem que eu mencionei, do capítulo 3, dos versículos 7 ao 11, ele diz que considerava todo o status que ele tinha, todo o reconhecimento que ele tinha antes de conhecer a Cristo, como perda, como esterco, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Na oração que Jesus faz em João 17, ele diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Na carta aos Colossenses, Paulo menciona a gloriosa riqueza do mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora estava sendo manifestado aos santos, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, Cristo em nós, na igreja, é a esperança da glória que é prometida a nós.
No final do ano passado, nós tivemos a série de pregações sobre formação espiritual. E nós aprendemos sobre a formação de Cristo em nós. E essa formação de Cristo em nós, que acontece através da santificação, certamente é uma forma pela qual nós podemos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. E chegamos então ao famoso e tão abusado versículo 13. Versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou na versão Almeida Revista e Corrigida, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E justamente pelo fato de esse versículo ser tão usado e abusado, é importante olharmos para ele e identificarmos o que ele não significa. Tudo posso naquele que me fortalece não significa que nós temos carta branca para fazer o que nós bem entendemos. Não significa que nós podemos dar uma carteirada santa. Não significa que nós podemos usar da prerrogativa de que eu sou filho do rei, então eu estou imune a qualquer lei, eu não preciso obedecer nada disso. E também não significa uma promessa de sucesso ou prosperidade material. Lembrem-se que a tônica dessa carta aos Filipenses é a exaltação de Cristo por causa da sua humildade, como o Márcio lembrou no início, e de sua obediência. E nós somos chamados a ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Então, tudo isso que eu citei não condiz com a atitude humilde e obediente dele. No capítulo 1 da carta aos Filipenses, versículo 29, Paulo diz que a nós foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Foi dado o privilégio. O que é isso? O que isso significa? Que foi dado um dom, um presente para nós. Crer em Cristo é um presente, é um dom, é uma graça imerecida. Mas Paulo diz que sofrer por Cristo também é. Então, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece, certamente ele tem essa verdade em mente. Tudo, ou todas as coisas, dependendo da versão, no versículo 13, é a mesma coisa que toda e qualquer circunstância que ele diz no versículo 11. Ou seja, a circunstância de muito ter ou de passar necessidade, ou até mesmo passar por sofrimento. Mas na ótica de Paulo, tudo isso é privilégio e oportunidade de conhecer mais de Cristo. Então, se nós pudéssemos reescrever o versículo 13 com as palavras do próprio texto, nós poderíamos dizer: eu posso viver contente naquele que me fortalece, seja tendo muito, seja passando necessidade. Aquele que me fortalece é o segredo do contentamento, não as circunstâncias. Afinal, aquele que me fortalece é soberano sobre as circunstâncias. Aquele que me fortalece é o segredo do nosso contentamento, não são as circunstâncias. As circunstâncias estão submissas, estão sujeitas a esse que nos fortalece. Então, pessoal, isso era um pouco do que eu tinha para compartilhar com vocês sobre a passagem de Filipenses 4, de 10 a 13. E diante dessa breve exposição do texto, eu pergunto, como que nós podemos aplicar essa palavra às nossas vidas hoje? Que diferença um texto como esse faz para nós? Pensando que este culto de hoje, esse primeiro culto neste local, de certa forma, seria uma pedra memorial para a comunidade de Horizonte, como eu disse no início, durante a preparação dessa mensagem, eu estava perguntando para Deus se havia algo de específico nessa passagem que seria pregada hoje que fosse relevante para a comunidade de Horizonte, considerando o momento que nós estamos vivendo como igreja, sem um pastor titular, num novo local, que provavelmente será temporário, com alguns ministérios sendo mais impactados por causa da diminuição de voluntários para servir. E eu creio que a resposta é sim. Na verdade, esse tema
do contentamento em toda e qualquer circunstância seja o mais relevante para nós neste momento. E pensando nesse tema do contentamento, eu queria nos alertar para 2 riscos que nós corremos aqui. O primeiro risco, a circunstância adversa, ou a necessidade, para usar a linguagem de Paulo, como base do contentamento, ou neste caso, do descontentamento. Diante dos vários desafios e obstáculos que nós temos pela frente, o risco aqui é nós cairmos na murmuração, seja por qual motivo for. Talvez pelo próprio fato de nós termos que mudar, talvez pelo fato de o local não ser do jeito que você gostaria, talvez por ter ficado mais longe da sua casa, talvez por nós não termos um pastor titular no momento. Enfim, motivos para murmurar não faltam se nós quisermos condicionar o nosso contentamento às circunstâncias ao nosso redor. E aqui há o risco tanto de nós anunciarmos aos 4 ventos a nossa insatisfação para todo mundo ouvir, quanto o risco de guardarmos essa insatisfação interiormente, mas permitir que ela cresça como raiz de amargura. Em ambos os casos, o risco de contaminar a muitos, como diz o autor da carta aos Hebreus, é real. No capítulo 2, nós vimos que Paulo diz que uma das características daquela geração corrompida e depravada é justamente viver em queixas e discussões. Então, o primeiro risco é deixar que as circunstâncias adversas ou as necessidades sejam obstáculos para o nosso contentamento, se nós nos entregarmos à murmuração. O segundo risco é a circunstância favorável ou a fartura, para usar a linguagem de Paulo, como base do nosso contentamento. Mas por que isso seria um risco? Vocês perceberam que Paulo disse que aprendeu o segredo de viver contente também quando tinha muito e estava bem alimentado? A nossa tendência é pensar que se alegrar com a fartura é natural, que a gente nem precisa aprender isso. Mas Paulo disse que aprendeu a viver contente também nessa circunstância de muito ter, ou seja, de fartura. E por quê? Porque ele sabia que o nosso coração é rápido para desejar mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. E a isso nós damos o nome de idolatria. Então, se por um lado é possível que algumas pessoas tenham mais dificuldades com mudanças, com transições, e tenham a inclinação de ficarem insatisfeitas, outros talvez estão super felizes pelo fato de estarmos neste novo local, tendo virado uma página da nossa história como igreja, estão super animados com o que vem pela frente. E o risco aqui é justamente o contentamento estar nessas circunstâncias favoráveis. Então, usando as palavras de Paulo aos Romanos, o risco de adorar e servir a coisas criadas em lugar do Criador. Então, diante desses 2 riscos, o que nós fazemos? Como que nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer circunstância? Como eu disse antes, para aprender contentamento, nós precisamos de verdades espirituais. E quais são algumas verdades espirituais que nós precisamos lembrar e praticar? Algumas nós encontramos na própria carta aos Filipenses. Nós podemos confiar que aquele que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1. Podemos humildemente considerar os outros superiores a nós mesmos, cuidando também dos interesses deles, Filipenses 2. Devemos pôr em ação a nossa salvação, retendo firmemente a palavra da vida, Filipenses 2 também. Podemos lembrar que a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, Filipenses 3. Podemos lembrar da promessa de que Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, Filipenses 3. Podemos apresentar nossos pedidos a Deus
porque Ele está perto, Filipenses 4, e devemos investir o nosso tempo pensando em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Filipenses 4 também. Essas são apenas algumas das verdades espirituais dentro da própria carta que nós precisamos lembrar e pôr em prática, para que possamos aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Assim como eu comecei a pregação hoje fazendo uma menção ao povo de Israel no deserto, eu queria terminar lembrando de uma verdade importante que nós podemos extrair do relato daquele período do êxodo do povo de Israel. Foi no período de transição e desafios que o povo de Israel mais testemunhou a libertação, a provisão e os sinais miraculosos de Deus. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da comunidade Horizonte, para que a nossa atitude não seja a mesma deles, mas seja a mesma atitude de Cristo Jesus. Eu queria terminar com uma palavra de conforto e encorajamento para cada um de nós, que juntos estamos passando e vamos passar por esse tempo de transição. Em meio a mudanças, em meio a transições, em meio às nossas inseguranças e incertezas, Deus permanece constante e inabalável. Ele não muda como sombras inconstantes. Salmo 18, versículo 2 diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Amém. Vamos orar? Deus Pai, como eu disse, eu sou o primeiro a confessar e admitir que mudanças são difíceis para mim, eu sou lento para absorver mudanças, para aceitar. Mas eu encontro, Pai, conforto, encorajamento nessa verdade de que o Senhor não muda. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece mudar, sair do nosso controle, sair do nosso conforto, sair dos nossos planejamentos, o Senhor ainda é Deus, o Senhor ainda está sentado soberanamente no trono. Então, Pai, como igreja, nós clamamos ao Senhor, Pai, pedindo que a Tua misericórdia nos acompanhe. E pela palavra do Senhor nós podemos ter certeza também, e guardar essa palavra no coração, como foi cantado na música, que a bondade do Senhor nos perseguirá. Então, Pai, ajuda-nos a realmente pôr em prática as verdades espirituais que nós ouvimos, que nós aprendemos, para que a gente aprenda o segredo de não depender de circunstâncias para ter contentamento, Deus, mas que a gente encontre a satisfação, o contentamento na presença do Senhor. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, clamamos, Deus, para que a graça do Senhor nos cubra e que o Senhor nos conduza com mão poderosa, mas também uma mão cuidadora e abençoadora nessa próxima fase, nessa próxima etapa dessa igreja que pertence a Ti, Pai. Então, ouve nosso clamor, seja conosco, Pai, a nossa oração que nós fazemos no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.